Bom, pessoal, vamos iniciar aí a nossa terceira parte, né, da nossa primeira aula com o tema da administração, onde nós vamos continuar discutindo, né, o que é administrar. O cenário que nós vamos dialogar está na página 44, que é uma continuidade da página 43 com o tema do que é administrar, tá? Então, página 44, lá no iniciozinho do módulo, tá? Que diz assim: liderar pode ser comparado a amar. As características do verdadeiro amor, conforme demonstrado nos textos sagrados, são também características da verdadeira aliança. Administrar é a um só tempo. Aí ele cita a letra A, B e a letra C, tá bom? Que é o que nós vamos nos ater nesse plano aí, tá bom? Então o primeiro tópico que eu quero discutir com vocês é o planejar. E o planejar diz o seguinte: é preparar-se para o futuro, tá? Com a necessária antecedência, através de programas de ação, e predeterminar um curso de ação. Pessoal, o bom gestor, tá? Ele não pode ficar somente no campo da revelação, tá? A igreja, ela é um ambiente espiritual, concordo. Ela é um ambiente que Deus vai coordenar e comandar todas as ações, concordo. Só que quando se fala em um processo de administração, não dá para você ficar no campo dos mistérios, da revelação, entendeu? Ah, como é que eu vou fazer para projetar o que eu quero para minha igreja? Eu vou ao monte. Vá. Eu vou orar na madrugada. Ore. Mas planeje. Se prepare para o futuro. Tá? É necessário você anteceder algumas crises que podem surgir, tá? Então, o planejamento, a preparação, ela é necessária, tá bom? Outra ideia aí vai trabalhar a seguinte questão: o planejamento envolve a determinação no presente do que se será para o futuro da organização, envolvendo quais as decisões deverão ser tomadas para que as metas e propósitos elas possam ser alcançadas. Jesus ensinou que é melhor construir sobre uma rocha do que sobre uma areia. Dentro deste planejamento segue-se as seguintes atividades: provisão, estabelecimento de objetivos, programação de cronograma, orçamento, determinação dos procedimentos e elaboração de políticas. Então, tudo isso está dentro do preparo para o futuro, que é esse aqui, ó. Não ficar no campo da revelação. O segundo tópico aí, que é reunir ferramentas para a execução das metas, está na letra P, tá? Que vai trabalhar sobre o tema da organização. Organizar. O que é organizar? Diz aqui a sua apostila: é reunir meios e recursos materiais e humanos, distribuir racionalmente e de tal forma harmonizados que possam funcionar como um todo, ou seja, feito como deve ser feito, a quem a pessoa deve reportar-se e o que é preciso para a realização da tarefa. Então, eu preciso reunir as ferramentas para a execução das metas. Vamos pegar um exemplo aí. Eu tenho citado até agora, né, a ideia de um planejamento, por exemplo, da escola bíblica dominical. A minha meta é formar uma escola bíblica dominical séria durante o ano de 2020 ou durante o ano de 2021, né? Então a minha meta é organizar a EBT. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escolher um líder que seja capacitado para liderar o departamento. Eu tenho que escolher os professores. E tenho que escolher os temas, tá? Então, eu tenho que reunir as ferramentas que eu vou poder utilizar. Porque não adianta você criar uma meta, sendo que você não sabe quais ferramentas você pode utilizar, tá? Então, você tem que reunir essas ferramentas, preparar
capacitar essas ferramentas. Hoje, uma das maiores reclamações que nós temos dentro da escola bíblica dominical, por exemplo, é a evasão escolar, né? E aí você vai conversar com algumas ovelhas de algumas igrejas. Eu tenho experiências nisso no seminário, por exemplo, inclusive dentro da FIGHT. Quando a gente vai dialogar sobre esses assuntos, os alunos falam, mas a escola dominical é chata, eu acordo cedo, vou para a EBD, chego lá, o professor fica somente lendo a revistinha. E aí a crítica vem toda sobre o professor, mas ninguém quer saber se o líder está investindo dentro daquele professor. Não adianta você, líder, querer prosperar na EBD, pegar o professor, dar a ele a responsabilidade e, por exemplo, não matriculá-lo em um seminário teológico. Não adianta você querer uma escola bíblica dominical sadia se você não investe financeiramente no teu professor. Ele precisa, por exemplo, ter artefatos acadêmicos como livros, apostilas, ele precisa participar de cursos, ele precisa ir para o seminário, né? Senão fica dentro de um cenário muito raso, onde a pessoa vai dar o melhor dela, só que nem sempre o melhor dela é o suficiente para atrair as pessoas para aquele lugar. Então, é necessário você reunir ferramentas para a execução das suas metas. Outra ideia aí, que a apostila vai trabalhar ainda na letra B, é criar uma hierarquia. Essa hierarquia, pessoal, ela não vai funcionar assim, como eu posso dizer, eu mando, você obedece. Não, tá? Mas as pessoas que estão fazendo parte daquela liderança, daquele ministério, daquela igreja, elas precisam saber a quem recorrer quando o problema que surgir for maior do que a capacidade dela de resolver. Tá? Um problema chega na minha mão, eu não tenho como resolver aquele problema. Então eu tenho que me reportar a alguém que é superior a mim. E se é superior à minha pessoa, entende-se que aquela pessoa possui capacidades que eu não possuo. Dentro desse cenário é importante a hierarquia, tá? Então você pega dentro de uma igreja, principalmente aí, vamos pegar o campo da Assembleia de Deus, que ainda é muito trabalhado essas questões dos títulos hierárquicos, né? Você tem ali o auxiliar de trabalho, tem o obreiro, o diácono, o presbítero, né, e o pastor. Então, existe ali uma hierarquia. Então, quando o auxiliar de trabalho não consegue resolver a mazela, ele vai ao obreiro. E assim por diante. Então, dentro desse cenário, é importante você hierarquizar a administração. Não dentro de um cenário de que o pastor manda mais do que o obreiro, ou ele é melhor do que o obreiro. Não, entende-se que ele tem capacitações que o obreiro ainda não tem, ainda não possui. Tá bom, pessoal? Então, essas questões são importantes e relevantes para você organizar bem o seu contexto congregacional. Vamos para o nosso segundo slide aí. O segundo slide vai trabalhar sobre a normatização do processo, que está no tópico 6, na letra C, tá? Que é comandar / coordenar, página 45, tá? Aqui, ó. Página 45. Diz assim: é determinar as providências a fim de que toda a organização funcione de acordo com as normas vigentes, tá? É manter o organismo em funcionamento homogêneo e integrado em suas diversas atividades. Envolve influenciar as pessoas para que trabalhem em um objetivo comum. A chave para tal está na utilização de afetividade e interação com o meio ambiente de atuação. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês aí é normatizar o processo, que está condicionado às normas vigentes. Não tem como, pessoal, você organizar um contexto, seja ele do lar, na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, sem criar normas. As normas, elas vão estabelecer limites, bases, formas de se executar determinada ação.
Você entende que se você agir daquela forma e daquela maneira, o processo vai fluir, as coisas vão funcionar. Muitas situações não funcionam dentro da igreja porque não tem regra, não tem norma, não tem um jeito certo de se fazer. E aí, quando não se tem um jeito certo de se fazer, as pessoas vão fazendo de acordo com aquilo que elas acham ser o certo. E nem sempre aquilo que eu acho certo é aquilo que dá certo. Então, por isso é necessário você criar normas, você criar regras e obedecer, tá, as normas vigentes. Beleza? Outro tópico aí é a perspectiva que o líder tem, que o administrador tem, de influenciar pessoas. Como é que eu influencio pessoas, pessoal? Mandando, dando ordem, oprimindo? Não. Um bom líder, ele não influencia por aquilo que ele manda fazer. Se o líder tem a necessidade de mandar alguém fazer, ele é um péssimo influenciador. Ele age por meio do poder e não por meio da autoridade. Um bom líder, ele tem autoridade. E quem tem autoridade influencia pessoas. Porque se eu quero que alguém faça determinada coisa de acordo com aquilo que eu entendo ser norma de um processo, eu faço primeiro. Já viu aquele ditado que quem quer bem feito faz você mesmo? Quando eu faço a ação, eu demonstro para os meus liderados como é que as coisas funcionam. Tá? O exemplo, ele influencia pessoas. Um exemplo, ele carrega multidões. Não tem nada melhor do que você ser o espelho da sua tropa. Ou você é um espelho de coisas negativas, ou você é o espelho de coisas positivas. Nós sempre vamos influenciar pessoas. Quando o texto bíblico diz a ordem que Jesus dá, o ide fazer discípulos, é o ide e influenciar as pessoas. Então, um bom líder é aquele que influencia, não aquele que manda. Outra ideia é ser competente e reconhecer competências, tá bom? Porque aqui vai dizer o seguinte: na gestão, não basta apenas ser uma pessoa boa. É necessário que tenha nascido para vencer. Vitória essa que está relacionada com a busca constante de desafios, com coragem de mobilizar-se, de assumir o seu papel diante de seus pares, de seus colaboradores e de seus supervisores. Quando se fala de gerir pessoas, é importante ter em atenção ser competente, reconhecer competência e também competências, tá? O que isso quer dizer? Que além de eu ser competente para executar determinada ação, tá? E a competência está condicionada ao preparo, um bom líder, ele nunca deve parar de estudar, de se profissionalizar. A educação, ela nunca é estagnada, ela sempre é continuada. Nós sempre temos alguma coisa para aprender, nós sempre temos alguma coisa para poder se descobrir. Ninguém sabe tudo, e um bom líder é aquele que busca aprender sempre mais, né? É aquele que é competente, busca, né, mais competências, mas um líder melhor ainda é aquele que reconhece aqui, ó, as competências dos seus liderados. Não tem nada pior do que a ingratidão, tá? Dentro de uma empresa, por exemplo, às vezes o funcionário ele não quer nem um salário maior, ele só quer ser reconhecido como um bom profissional. Como é que você tem lidado com os seus liderados? Você tem reconhecido as competências das pessoas que estão ao seu redor? Você tem reconhecido a qualidade das pessoas que estão ao seu redor? Você tem reconhecido que aquela pessoa, por exemplo, ela não está da forma como você quer, mas ela já evoluiu bastante desde o momento em que ela foi chamada? Então, um bom líder, um bom administrador, é aquele que é competente, mas que, acima de tudo, reconhece as competências das outras pessoas, tá? E nosso último slide aí vai trabalhar sobre esses três temas aqui, ó. Gerenciar o processo, maximizar o acerto e avaliar as realizações. O que isso quer dizer? Letra D, tá? Página 46. Controlar.
avaliar e regular o trabalho em andamento e acabado, estando a organização devidamente planejada, organizada e liderada. É preciso que haja um acompanhamento das atividades a fim de se garantir a execução do planejado e a correção de possíveis desvios. Controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com as que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas. A expressão controlar traz sempre a ideia central de verificação e disciplina do exercício das atividades. Vamos entender o que é isso? Gerenciar, tá? O processo. Gerenciar o processo é você estar ali avaliando como anda o processo, como anda as ações, tá? Não adianta eu dar uma ordem como líder, vai lá e faz, e virar as costas e esquecer. Não é assim. Eu tenho que gerenciar o processo. Eu tenho que visualizar como é que anda todas aquelas ações. Eu tenho que estar sempre ao redor. Eu tenho que estar envolvido com aquela obra. Eu tenho que estar envolvido com o andamento processual daquela ação. Então eu tenho que estar inserido no projeto. Outra é maximizar o acerto, não torná-lo perfeito. Perfeição, pessoal, nós não vamos encontrar em ninguém. Nenhuma obra é perfeita. Tá? Você vai, por exemplo, pregar uma palavra hoje na sua igreja. Chegou lá, você ministrou a palavra foi uma bênção, as pessoas receberam, mas ela não foi perfeita. Quando você vai analisar a sua pregação, você vê defeitos. Poxa, mas foi uma bênção no dia, como é que eu não vi isso? Porque não é nada perfeito, pessoal. O que nós podemos fazer é isso aqui, ó. Maximizar o acerto. Quando eu tento maximizar o acerto, eu estou falando de reduzir os erros, não de torná-lo perfeito, tá? Nós não podemos ter toque na obra de Deus e cobrar perfeição de algo que nunca vai ser. O que eu posso fazer é reduzir os erros, maximizando os acertos. E depois avaliar as ações realizadas, né? Que é no término do ciclo, você parar e falar assim, o que deu certo? O que deu errado? Olha, aonde deu certo, mas a gente pode melhorar. Aonde deu errado que a gente não pode mais trazer à baila aquela determinada situação. Então, todas essas características nós temos que ter dentro do contexto da administração de alguma coisa, de algo, ou até da nossa própria vida. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa terceira parte da aula 1. Espero que esses três tópicos aí tenham sido bastante elucidativos para vocês. Espero que vocês venham ser enriquecidos por meio do acesso a esse material, tá bom? Na próxima aula, que é na próxima terça-feira, nós estaremos dialogando sobre outros temas, outras ideias, sempre condicionados às nossas apostilas, tá bom? Então que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês, que o psicológico de vocês nesses tempos de crise possam estar sendo afetados pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, e que vocês possam focar nesses estudos para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.